Você sabe quais são os dois principais tipos de medicamentos usados no tratamento da calvície masculina? Fique aqui nesse vídeo para você saber maiores informações sobre esse tema. Meu nome é Leonardo Sal, eu sou cirurgião plástico, especialista em cirurgia de restauração capilar. E uma das grandes dúvidas que a gente tem aqui no consultório é como que funciona o tratamento com medicamentos da calvície masculina ou alopecia androgenética, para falar o nome científico da doença. Então, a gente precisa deixar muito bem claro como agem as medicações e o que esperar dos efeitos do tratamento com medicamentos na calvície masculina. Então, quais são as medicações que nós temos? Nós temos o minoxidil e nós temos os inibidores de 5-alfa-redutase, que a gente tem no mercado aqui no Brasil, a finasterida e a dutasterida. E como que essas medicações agem? Para entender melhor como elas agem, a gente precisa explicar como que funciona a alopecia androgenética. Então, o que acontece? Na alopecia androgenética, a dihidrotestosterona, que é um hormônio que é produzido no nosso corpo, ela induz os folículos capilares, que são os órgãos que produzem o fio de cabelo, a atrofiarem. Eles atrofiam o folículo capilar ao ponto da gente só conseguir enxergar com um microscópio os fios que são produzidos por esses folículos capilares diminutos. Então, o que a gente vai usar de estratégia no tratamento clínico? A gente vai usar essas medicações para frear o avanço, mas a gente não consegue reverter o folículo capilar, que já miniaturizou, já virou um folículo microscópico. A gente não consegue, usando medicações, fazer ele voltar a produzir fios compridos, fios grossos, que vão dar uma cobertura do couro cabeludo. Então, a gente usa os inibidores de 5-alfa-redutases, que são os medicamentos que vão impedir que a testosterona vire dihidrotestosterona. Essa reação é feita por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Então, a finasterida e a dutasterida, elas vão impedir que a gente tenha a formação da dihidrotestosterona. Com isso, a gente vai ter menos estímulos para a atrofia, que nós chamamos de miniaturização do folículo capilar. Então, essa é uma parte do tratamento clínico. A outra parte é o minoxidil. O que o minoxidil faz? Ele aumenta o tempo que o folículo capilar fica produzindo o fio de cabelo. Todo folículo capilar possui um ciclo, onde ele tem uma fase que fica produzindo fio de cabelo e uma outra fase que ele não produz fio de cabelo. Enquanto a gente fica nessa fase, a gente chama de fase anágena, a fase que produz o cabelo. E quando o folículo não está nessa fase anágena, o fio de cabelo ele não está crescendo. Então, o minoxidil ele aumenta o tempo que o folículo capilar fica produzindo fio de cabelo e diminui o tempo que ele fica em repouso. Ele diminui o tempo com que o folículo fica sem produzir o fio de cabelo. Então, a gente, de um lado, tem a medicação que vai frear o processo de miniaturização e, por outro lado, a gente tem uma medicação que vai estimular o folículo capilar a produzir fios mais grossos por mais tempo. Mas é importante a gente entender que isso daí vai ser um tratamento que vai beneficiar muito mais os pacientes que estão nas fases mais iniciais da alopecia androgenética, e com isso vai fazer com que o processo de miniaturização, a velocidade do aparecimento da calvície seja mais lento. E com isso o paciente fica mais tempo da vida com cabelo cobrindo a região do couro cabeludo. Então, essas medicações são fundamentais, independente se você vai fazer o tratamento com transplante capilar ou não, tem que ser cogitado com seu médico a necessidade do uso dessas medicações. E isso é um tratamento individualizado, que isso tem que ser feito com um médico especialista. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acredita que possa se beneficiar dessa informação, curta e fique atento às atualizações do canal para você ter mais informações sobre o universo do transplante capilar.